Êxodo, capítulo 2, versículo 15, diz assim: ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. E aproveitando que vocês confirmaram essa palavra na leitura oficial com o vale de ossos secos, eu queria que vocês imaginassem um homem derrubado, acabado, triste, solitário, andando no meio do deserto, olhando para trás e falando assim: ó, Deus não tem mais plano na minha vida. Eu imaginava que seria alguém e eu estou fugindo e não vai acontecer nada na minha vida. Um homem deprimido, triste, acabado, um osso seco, ossos secos andando no meio do deserto, sem nenhuma perspectiva, sem nenhum futuro e sem nenhuma esperança na vida. Eu queria que vocês imaginassem um homem triste, acabado, derrotado. Agora vocês multipliquem por 2. A situação de Moisés era essa: triste, acabado, derrotado. Porque eu queria falar com vocês aqui, em continuidade, aquela outra oportunidade que eu estive aqui, quando eu falei da mãe dele. A mãe dele fez um pedido, só queria salvar o filho. E eu disse para vocês que Deus deu muito mais para ela do que ela havia pedido. E com Moisés eu vou continuar aqui. Moisés só queria algo na vida dele, uma coisinha simples. Ele queria sossego. E Deus deu muito mais do que ele havia pedido. Só que quando ele começou a sua caminhada, aquele monte de osso seco, desconjuntado, andando no meio do deserto, sem nenhuma perspectiva, ele voltou um pouco no passado e imaginou: espera um pouco, eu tenho uma grande promessa na minha vida, o meu povo que está no Egito tem uma grande promessa. E qual era a promessa que o povo de Israel tinha enquanto escravo no Egito? Aquele hino que vocês acabaram de cantar aqui, o grupo, ele virá, ele virá, ele virá, ele virá, era a mesma promessa que o povo, os hebreus, tinham no Egito. Sabe qual era a promessa? Lá em Gênesis capítulo 50, versículo 24 e o 25, a Bíblia diz o seguinte: ei, meus irmãos, José falando, eu vou morrer, eu morro, mas Deus visitará vocês aqui nessa terra. E quando isso acontecer, vocês não deixem nenhum osso meu aqui. Vocês levem tudo embora. A promessa que eles guardavam no coração não era lá a promessa que eles fizeram em relação aos ossos de José. A promessa era o seguinte: Deus visitará vocês aqui no Egito. A maior promessa era essa: ele virá, ele virá, ele virá. Isso começou no coração deles. Quando será que Deus vai visitar os hebreus no meio do Egito? Quando isso acontecerá? O Genilson falou bem claro aqui, ó: oxalá fosse hoje, fosse agora. Vocês não estão sofrendo na escravidão. Estamos com muitos privilégios aqui hoje na terra, mas aquele povo lá, sendo chicoteado, pisando barro, fazendo tijolos, sem nenhum salário, sem nenhuma recompensa, comendo cebola, comendo alho, sendo maltratado, tinha uma promessa no coração. O nosso patriarca José, ele nos garantiu que um dia Deus viria nos visitar e nos tiraria daqui. E Moisés também tinha essa promessa no coração e sabia que poderia ser ele. Vocês acham, mães aqui presentes, vocês acham que a mãe de José contou a história da vida dele para ele? Ei, José, você foi salvo lá no rio. Faraó queria te matar, você foi guardado, você foi criado, você é especial. Talvez, Moisés, você seja o libertador. De uma hora para outra, nós notamos aqui nesse capítulo 2, de uma hora para outra, ou melhor, em 24 horas, Moisés transitou da valentia para a covardia. Vamos entender isso? Em 24 horas, ele era valentão. No dia anterior, valentão que matava egípcio, não tinha medo de ninguém. No outro dia, 24 horas depois, ele era um covarde, um medroso. No dia anterior, ele matou o egípcio e falou: eu mato mesmo, e se precisar eu mato outro, e se precisar eu mato todos eles aqui, e tomo posse do Egito.
Vocês concordam comigo que Deus tinha uma promessa de uma terra que manava leite e mel para aquele povo? Era uma terra nova, não era o Egito, a terra velha. Deus queria dar para eles a terra nova. Talvez Moisés possa ter pensado: se eu matar um por dia, daqui a um ano eu mato todo mundo e nós tomamos posse do Egito, que não presta para nada. A terra que Deus tinha preparado para eles era muito superior. Era muito superior. E aliás, é muito superior. Muito. Em 24 horas, ele transitou da valentia para a covardia. Quando a gente vê isso lá na história do apóstolo Paulo, o valentão, que de uma hora para outra tombou por terra, caiu por terra, o valentão, e levantou a ovelha mansinha, que não sabia nem o que fazer da vida, que perguntou assim: o que o Senhor quer que eu faça agora? Levantou aquela ovelha, aquele valentão que matava e perseguia a igreja, levantou com a ajuda dos seus companheiros. Me ajuda, porque eu não consigo nem ficar de pé, porque eu tive uma visão agora e fui transformado. Ele também transitou da valentia para a covardia, e quando ele levantou uma ovelha totalmente transformada. Voltando no caso de José, de Moisés, em 24 horas, ele mudou totalmente a vida dele. 24 horas. Vamos voltar um pouquinho agora. Eu queria falar com vocês bem rapidamente sobre 3 homens. E nós vamos entender o que Moisés queria da vida dele e o que ele pediu para Deus naquele dia. Vamos falar bem rapidamente sobre Jacó. Sabe qual foi a função de Jacó nessa história? A função de Jacó foi apresentar o Egito para os hebreus. Olha só, nós estamos indo para o Egito, porque o nosso filho, o meu filho José, o vosso irmão, nos convidou, e eu aceitei o convite, porque Deus confirmou: vá, Jacó, eu serei contigo, não temas. A função de Jacó era apresentar o Egito para os hebreus. José, o filho de Jacó, a função dele foi preparar o povo no Egito para a visita que Deus faria no futuro. Jacó apresentou, José preparou os hebreus para a visita no futuro de Deus. E agora aparece Moisés com uma função também. Agora Moisés tinha a função de tirar o Egito do coração dos hebreus. Mas alguém pode me falar que eles sofriam, eram escravos, mas o Egito estava no coração deles. Quer uma prova bíblica disso? Lá, Êxodo capítulo 32, quando eles fizeram lá aquele ídolo, eles fizeram a imagem de um bezerro, justamente um ídolo que havia no Egito. Saíram do Egito, mas não tiraram o Egito do coração, enquanto eles estavam caminhando em direção à terra prometida. Então a função de Moisés era tirar de todas as formas, não o povo do Egito, mas tirar o Egito daqueles corações duros. E foi difícil. E Moisés, quando eu leio aqui para vocês que ele fugiu com medo de Faraó, porque era valentão no dia anterior, valentão, achando que Deus poderia usá-lo na sua valentia, na sua força. Eu sou o Salvador, eu sou o libertador, já fui salvo ali nas águas da mão de Faraó, por aquela comissão que Deus levantou no passado para salvar minha vida. Eu sou uma pessoa importante, fui criado no meio do império, na realeza, na riqueza, eu sou importante. Mas espera aí, Moisés, porque Deus vai te mostrar que você não é nada. Esse primeiro período que eu vou falar para vocês são os primeiros 40 anos da vida de Moisés, em que ele pensou: eu sou alguém, eu possuo, eu tenho força, eu tenho influência no meio do império, da realeza, e talvez eu seja o escolhido que Deus quer usar para salvar e libertar o seu povo. Um ledo engano de Moisés. Um ledo engano. Aquelas 3 pessoas, ou aquela comissão que foi levantada para salvar a vida lá de Moisés, os primeiros que foram levantados para salvar a vida daquele que seria o libertador, que tiraria o Egito do coração dos hebreus, foram justamente os pais deles. E por que a gente entende isso? Porque já existia aquela ordem de Faraó, já era antiga. Todos os filhos dos hebreus que nascerem do sexo masculino, joguem no rio, matem, não deixem viver.
E eu pergunto aqui para as mães e para os pais: se vocês conhecessem essa ordem, vocês teriam coragem de ter filho? Por que nós vamos ter filho aqui no Egito? Se nascer homem, vai ser condenado. É muito difícil, talvez, a proporção para nascer mulher entre eles. Eles desejavam muito que fossem homens. Quem de vocês, pai, mãe ou jovens casados, teriam coragem de enfrentar uma ordem de Faraó? Se nascer, pode casar. Vocês podem ter filhos, mas se nascer homem, eu mato. E mato. Vocês têm noção de quantos bebezinhos que morreram no Egito, afogados no rio, ou pela espada de Faraó, durante todos os anos da vigência daquela lei? O único que foi salvo, que nós temos registro, foi Moisés. As primeiras pessoas que Deus levantou para salvar a vida de Moisés foram os próprios pais, porque eles falaram no coração: eu conheço a ordem, eu sei da existência da lei, mas eu não estou nem aí, porque eu creio no Deus que é muito forte, muito mais poderoso, e eu vou ter um filho, e se for homem eu vou guardar e vou preservar. Quer saber de uma coisa, irmãos? Eles não tiveram só um, não, tiveram dois. Tiveram dois para contrariar as ordens de Faraó. Depois apareceram lá as parteiras e Faraó. Um dia Deus colocou uma palavra no meu coração. Veja só, como que esse Faraó era burro. Como que esse Faraó era burro. Vocês têm noção de qual a burrice dele? Ei, parteiras, pegue os filhos dos hebreus que vocês ajudarem no parto, porque vocês gostam de ajudar no parto, vocês ficam felizes e alegres. Quando vocês ajudarem no parto, matem as crianças que vocês ajudarem com gosto, tirar e trazer para a vida, matem. Que parteira que faria isso? Falem para mim. Quer ver a burrice dele? Agora, se ele falasse assim para os soldados: soldados, fiquem na porta das casas dos hebreus, quando vocês ouvirem um grito, entrem, se for homem, mate. Qualquer soldado cumpriria essa ordem de Faraó. Parteira não. Ele pediu para as pessoas erradas. Tinha que ter falado isso para os soldados, não para as parteiras. Sabe o que as parteiras fizeram? Elas cumpriram a palavra lá de Atos capítulo 4, versículo 19. Quando Pedro e João falaram assim no Sinédrio: é muito mais importante ouvir e obedecer a Deus do que ouvir e obedecer homens como você, Faraó. E antes de você vir aqui e nos ordenar para matar os homens que nascessem das hebreias, das famílias dos hebreus, antes que você mandasse matar, nós já recebemos uma ordem lá do alto, lá do céu, que ele falava: não matem, ajudem, mostrem a luz, tragam a vida. Antes de você falar conosco, o Deus dos hebreus já falou e mandou a gente preservar, e é muito melhor obedecer ele do que obedecer você. Moisés era ou não era um homem importante? Era ou não era para ele ter a certeza no coração que era o libertador? Era ou não era para ele começar já desde criança, deixar o coração, Deus entrar no coração e Deus fazer a obra que tinha na vida dele? Era ou não era? Só que ele não deixou. Precisou Deus pegar ele. Aí agora a gente volta aqui no hino que as irmãs do ciclo de oração cantaram: você vai caminhar no deserto, um homem derrotado, triste, cabisbaixo, porque é assim que Deus faz com o homem que se acha que é alguma coisa, que tem algum conhecimento ou que tem algum poder nessa terra, e faz o seguinte: eu vou jogar por terra, vou mostrar que ainda eu sou Deus, vou mostrar que o meu plano não depende dele. Vocês acham que se Moisés falasse não para Deus, Deus levantaria outro homem na face da terra para libertar e para tirar aquele povo do Egito? Olha só agora um outro mistério para a gente entender como que Deus derrubou Moisés por terra. Deus não queria usar um príncipe. Ele era príncipe, tinha herança no trono egípcio. Deus não queria usar um príncipe. Eu não quero príncipe na minha obra, eu não quero rei. Deus não queria usar um escravo. Vocês acham que Moisés poderia rapidamente sair do trono e ir para uma cela como escravo? A hora em que ele matou um egípcio, se ele tivesse sido preso, ele não morreria, ele seria julgado pelas leis egípcias
jogado num calabouço, numa prisão, pagaria pelo seu erro. Quando ele saísse, fique lá com os seus irmãos escravizados. Você, de príncipe, foi direto para escravo. Agora eu vou perguntar para vocês, se vocês estivessem lá, e se vocês estivessem lá naquela multidão de hebreus, vocês olhassem para Moisés crescendo lá no meio da realeza, eu acho que Moisés é o nosso libertador, porque ele tem um passado muito bonito, foi salvo das águas, tem alguma coisa na vida desse homem, ele vai crescendo forte, e tendo influência, e o povo vai imaginando, é ele, vai chegar a hora, e de uma hora para outra você vê Moisés junto com os escravos. Acabou o fascínio, o povo decepcionado e falando, cadê aquele homem que nós esperávamos? Agora é um escravo que está numa situação pior do que a nossa, é que Deus vai usar para nos libertar e sair daqui? Deus não queria usar um escravo, Deus não queria usar um príncipe, não queria usar um escravo, Deus queria usar um pastor. E para Moisés ser um pastor, ele não aprendeu no Egito, não aprenderia no Egito, não era lá que ele ia virar pastor, não era lá que ele ia ter amor pelas almas, não era ali. Ele teve amor pelo egípcio que ele matou? Ele não teve. Quando Israel saiu do Egito, lá no capítulo 13, a Bíblia diz o seguinte: saíram todos os hebreus, e com eles uma mistura muito grande de gentes de outras nações. Inclusive, tem alguns estudiosos que dizem que até alguns egípcios saíram, porque não concordavam com a administração de Faraó. Alguns egípcios aproveitaram e foram com os hebreus embora. No meio do caminho, Moisés amou esses egípcios e povos de outras nações. Não amou só os hebreus, ele amou todo mundo. Lá no capítulo 32, no versículo 32 de Êxodo, ele falou: se o Senhor matar um só desses, risca o meu nome do teu livro. E eu estou falando de todos, hebreus, e de toda essa mistura de gente que saiu conosco, que eu nem sei de que nações eles são, mas eles saíram porque confiaram na minha pregação, confiaram na sua manifestação, na ira. Se o Senhor matar um deles, risca o meu nome agora do teu livro. Essa é a prova de que Deus queria um pastor para tirar aquele povo. Não era um guerreiro, não era um soldado, não era um príncipe, não era um escravo. Deus queria um pastor. E voltando naquela comissão que salvou a vida de Moisés, a outra parte, só para título de curiosidade, foi a própria filha de Faraó. Só que a filha de Faraó, dessas três partes dessa comissão que salvaram a vida dele, foi a que teve a maior decepção em toda a sua vida. Ela salvou, criou. Quando o menino ficou grande, ele falou: eu não quero ser chamado de filho da filha de Faraó. Eu prefiro ficar com o meu povo. É por isso que Deus queria um pastor. Deus não queria um escravo, um príncipe. Vai tirar o meu povo de lá? Tira. Agora nós vamos entrar aqui. Ele fugiu, ele saiu e disse na sua mente, na sua consciência: eu quero sossego, eu não aguento mais trabalhar para esse povo, eu tentei ajudar e eles não entendem, me acusaram, eu quero sossego na minha vida. O título dessa mensagem, se eu fosse dar para vocês, é simples: a breve interrupção no ministério de Moisés. E essa interrupção para quê? Para ele descansar? Para ele se afastar do púlpito, afastar da obra, para ele não amar mais o povo que ele ia libertar? Não. A breve interrupção no ministério de Moisés foi necessário para que ele aprendesse a amar, aprendesse a cuidar de ovelhas e aprendesse a realmente falar: esse povo agora é o meu povo, o Deus desse povo agora muito mais já era e muito mais agora vai ser o meu Deus também, e a terra para onde esse povo vai é minha também, como será deles. Essa interrupção foi necessária para que Deus mostrasse para ele: Moisés, você está totalmente fora, o teu foco, você está pensando, imaginando algo, mas eu quero outra coisa para você, eu não quero mais isso, eu tenho algo mais na tua vida. E é esse algo mais que eu queria falar para vocês. Moisés só pediu sossego. Eu quero sossego, Deus. Chega de confusão, chega de trabalho,
Chega de falação, chega de reclamação desse povo. Tudo que eu faço não está bom. Todo mundo que eu não olho está reclamando. O trabalho não está legal, não está legal, não está legal. E eu não estou fazendo nada ainda. Mas o pouco que eu estou fazendo, eles estão reclamando. Eu quero sossego na minha vida. Eu vou sumir para o deserto. Eu vou lá para Midian e vou ficar o resto da minha vida. Eu caso, tenho os meus filhos, cuido do meu rebanho, do rebanho do meu sogro, mas eu quero só sossego e nunca mais. Guardem isso que eu vou falar para vocês aqui. Nunca mais eu coloco os meus pés no Egito. Por que ele falou isso? Porque ele não era bobo. A partir do momento que ele pisasse a planta do seu pé na fronteira egípcia, ele era preso. Matou, tem que pagar pelo crime. Quando você retornar, Moisés, nós te prendemos. Aliás, a ordem lá no Egito foi o seguinte: ele fugiu. Não se preocupem, os nossos guardas estão de plantão. A qualquer momento ele será preso. No exterior, vamos usar aqui se fosse nos dias de hoje, tem Polícia Federal, tem Interpol, tem FBI, tem a CIA. De uma hora para outra nós encontramos esse foragido. E ele colocou no coração: não volto mais para o Egito, nem para ver meu pai, nem para rever minha mãe, e nem para rever os meus irmãos. Eu quero sossego. Acabou o meu ministério. Eu não quero mais mexer com esse povo. É só confusão, é só falação e ninguém me dá valor. Chega, chega. Quando ele falou isso, ele era um jovem, viu? Um jovem de pouco mais de 40 anos. A hora que ele começou a caminhar no deserto, acabou o primeiro período da vida dele, os primeiros 40 anos, em que ele batia no peito e falava: eu sou Moisés, fui tirado das águas, fui criado no palácio, tenho a melhor educação, sei lutar, sei tática de guerra, sei tudo sobre geografia, astronomia, matemática, porque eles me ensinaram, eu sei tudo, eu sou muito inteligente. Acabou e ficou tudo para trás no Egito. Ele não levou nada com ele. Esse conhecimento sobre astronomia, geografia, matemática, ele usou no meio do deserto quando estava guiando o povo, porque ele foi preparado secularmente lá. Mas lá para Midian, eu queria que vocês entendessem a frustração desse homem. Sair do palácio do Egito e para o meio do mato, nas montanhas, cuidar de ovelha que nem dele era. Nem dele, era do sogro. A frustração desse homem. Deus tinha tantos planos na minha vida e eu joguei por terra por causa de um erro meu. Quis matar, resolver com as minhas forças. Agora vai chegar o que Deus quer fazer, fez na vida dele, que quer fazer e pode fazer na nossa vida. Quantos que já se sentiram desse jeito na vida? Você pegando a sua malinha, ou no nosso caso aqui, de vez em quando eu falo para as pessoas: se acontecer alguma coisa na minha vida, se repetir algo, sabe o que eu vou fazer? Eu pego uma sacolinha do Olian, uma sacolinha do Estrela, amarro um pedaço de pau nela, coloco ali algumas peças de roupa, uma meinha, e nunca mais coloco os pés em árvores machadas. Será que é isso que Deus quer para você, quer para mim, ou quer para nós? Era isso que Deus queria para Moisés? Espera aí, o que Moisés falou? Ele disse que nunca mais vai voltar no Egito. Mas quem é que disse que ele tem domínio sobre a vida dele? O plano que eu tenho na vida dele não acabou. Deus falando, o plano na vida de Moisés não havia acabado, assim como não acabou o plano que Deus tem na nossa vida. Simplesmente tem que acontecer algo durante o trajeto para nós compreendermos e aprendermos e aceitarmos aquilo que Deus quer fazer. Por quê? Por que tem que aceitar? Espera aí, por que tem que aceitar? Vocês acham que foi fácil para Moisés ouvir de Deus? Moisés, Moisés, eu ouvi o clamor daquele povo. Espera aí, Deus, o Senhor ouviu o clamor de quem? Dos hebreus, que não sabem nem o teu nome. Capítulo 3, versículo 9 e versículo 10. Eles não sabiam nem o nome de Deus. Espera aí, o Senhor ouviu um clamor e oração de quem não sabe nem o teu nome? Ouvi, e eu decidi que vou tirá-los de lá. E você
Vai. Não vou. Pode ir lá no capítulo 3, você vai ver. Não vou. Vai. Não vou. Você vai. Eu não vou. Eu não sei falar. Vai. Eu sou fraco. Vai. Eu saí de lá corrido porque eu assassinei e eu estou pagando. Eu estou jurado. Volta. Volta. Porque ninguém vai colocar as mãos em você. Você vai com salvo-conduto. Ninguém colocará as mãos em você. Olha só o que Deus fez na vida de Moisés. Se você pisar na direção de Deus, sob as orientações de Deus, não te acontece nada. Moisés, volta ao Egito. Porque ninguém vai colocar as mãos em você. Ninguém vai lembrar daquele crime. Ninguém vai te condenar. Peraí. Essa história se repetiu com o apóstolo Paulo também, no capítulo 21 de Atos, quando o profeta falou para ele: você vai para Jerusalém, mas nenhum judeu vai colocar as mãos em você para te condenar. Você será julgado por gentios, mas nenhum judeu coloca a mão em você. Por quê? Se um judeu colocasse a mão em Paulo, era para matar. Nenhum judeu colocou a mão em Paulo, assim como nenhum egípcio colocou a mão em Moisés. Nem se lembraram do crime. Quando viram Moisés vindo na direção do povo: quem é esse homem? Quem é esse homem que o rosto está brilhando? Quem é esse homem com autoridade que está se aproximando? E eu vou lembrar agora aqui da frase que a Érica cantou do hino dela. Qual foi a frase que eu falei mesmo? Que eu falei 3 pontinhos? Chegando lá, eu quero ver a face. Ao Moisés cantando no meio do deserto: chegando lá, eu quero ver a face de Faraó. Será que vai se lembrar do que eu fiz no passado? Será que vai chamar os soldados, vai me mandar prender e acabar com a minha vida? Eu vou morrer, vai acabar os restos da minha vida numa prisão? Peraí. Eu vou fazer o que Deus está me mandando e eu vou ver se Deus é comigo, e se Deus vai honrar minha fé, e se Deus vai honrar meu trabalho. Eu vou ver a face de Faraó, eu vou falar com ele: eu estou aqui, Faraó, não como Moisés antigo. Eu estou aqui agora como príncipe da terra. Eu estou aqui como embaixador da terra prometida, enviado por Deus. E Ele tem toda a autoridade na terra, no céu e no mar. E eu vim te dar um recado: deixa ir o primogênito de Deus que você escravizou aqui. Se não, Deus é tão bom que avisou antes, tá? Se você não deixar ir o primogênito de Deus, Ele vai tirar o seu. Ele vai tirar o seu. E foi o que aconteceu na 10ª e última praga. Morreu o primogênito dele. Deus é tão bom que avisou antes: se você não deixar ir o meu primogênito, eu levo o seu. Eu estou aqui como Moisés, embaixador da nova terra dos hebreus. Deixa ir, deixa ir. E ele poderia ter voltado com medo, com dúvida, com angústia, com tristeza. Ele deixou tudo isso lá em Midian e veio confiando, porque Deus falou com ele. E isso acontece conosco também, nós não percebemos. Quando Deus te dá uma incumbência, uma tarefa ou algo para fazer aqui na face da terra, a primeira coisa que a gente fala qual que é? Eu não posso, eu não consigo, vai dar errado, as pessoas não vão me aceitar, vão me olhar torto, vão me condenar, vão lembrar do passado. Olha só o perigo que Moisés correu quando ele pisou de novo em solo egípcio. Olha só o perigo que ele correu. Posso ser preso de novo, mas eu estou confiando em Deus, vou fazer a obra dele, porque isso é o algo a mais que Deus queria na minha vida. Eu pedi para Deus quando eu fugi, eu só pedi sossego, me dá sossego, eu quero tranquilidade na minha vida, e Deus me deu muito mais. Deus me deu um cargo, autoridade, reconhecimento, e o principal de tudo: os homens esqueceram o crime que eu cometi no passado. E por que esqueceram? Porque Deus perdoou, esqueceu, passou a borracha, e homem nenhum condena aquilo que Deus apagou. Para finalizar aqui, para a gente já orar com todos vocês. Em suma, se a gente fosse resumir essa mensagem, é muito simples. O plano de Deus na tua vida não acaba quando, vamos usar aqui um termo bem esdrúxulo mesmo, não acaba quando o barraco cai em cima de você. Não acaba quando tudo está dando errado.
Não acaba quando você olha para um lado e não vê resultado. Não acaba quando você olha para o lado e não vê mais satisfação das pessoas. O plano de Deus não acaba com isso. O plano de Deus na tua vida acaba com a sua morte. Porque lá no céu não tem mais plano de Deus para a tua vida. Você não vai trabalhar para Ele. Você tem que trabalhar aqui, na terra, enquanto você está vivo. Lá é descanso. Lá é descanso, você tem que trabalhar aqui. Pega o caso de Moisés. Enquanto estava no Egito pensando que estava trabalhando, ele não estava trabalhando, estava atrapalhando os planos de Deus. Quando ele imaginou que estava descansando, ele estava aprendendo. E quando ele imaginou que não ia fazer mais nada para Deus, acabou meu tempo, com mais de 80 anos, aí ele começou a trabalhar. E você e nós ficamos questionando a Deus aqui, não posso, não consigo, não quero, não vejo mais, está acabando. Vamos lá para o meio do deserto, aprender a mexer com bicho, a cuidar direito, a curar as feridas, para quando voltar, Moisés gritar bem alto: eu amo os hebreus, mas eu também amo todos aqueles que saíram junto, que não são hebreus. Moisés amou todo mundo. E quando ele voltou, imaginava: eu vou voltar lá para fazer a obra de Deus, e eu acho que Deus vai me dar muito mais do que eu preciso ou quero, ou o que eu imagino. Voltou realmente com um companheiro fiel, o seu irmão Arão, um profeta, representando Deus na terra. Ele voltou e recebeu o reconhecimento dos hebreus, aquele reconhecimento que ele não teve no dia da fuga. Quem você pensa que é? Eles falaram isso para ele: quem te colocou o maioral sobre nós? Mas quando Moisés voltou com as boas novas, com a notícia que Deus havia visitado, eles se lembraram lá de José. Bem que José falou que nós iríamos ser visitados por Deus, e é Moisés, e nós acreditamos em ti, Moisés, então fale para todo mundo e nos anime. Moisés recebeu muito mais, e o maior privilégio que Moisés teve na vida, em vida, está lá no versículo 19 do capítulo 13. Maior privilégio que Moisés teve como embaixador da terra prometida. Quando Faraó autorizou a saída do povo, ele se lembrou da promessa feita a José. Foi lá na cova de José e pegou osso por osso, colocou nos braços e falou: eu estou com o privilégio de tirar da terra do Egito o nosso patriarca, que foi usado como instrumento e que avisou: Deus visitará os hebreus no Egito, e quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui e enterrem lá na terra prometida. Josué enterrou lá no capítulo 24, quando eles adentraram a terra prometida, a primeira coisa que ele fez foi enterrar os ossos de Moisés, de José, para cumprir a promessa que fizeram. O maior privilégio que Moisés teve na vida, mas tudo isso foi quando ele entendeu que quando ele foi para o deserto fugindo, o plano de Deus não havia acabado. E quando ele voltou confiante que Deus estava na vida dele. Quantos assim acreditam que Deus pode fazer o mesmo na tua vida? Eu queria que aqueles que acreditam ficassem de pé, em nome de Jesus. E eu queria que você imaginasse o seguinte: igualzinho a situação de Moisés. Acabou, fui condenado, estou sendo acusado, vou embora, acabou, quero sossego, não quero mais mexer com ninguém, com o povo, não quero mais, eu quero sossego, eu quero descansar. Imagina você fazendo isso. E agora você vai imaginar outra coisa: a visita de Deus na tua vida, para te mostrar tudo isso de uma forma diferente. Esse período que você está imaginando que você vai descansar, eu tenho uma notícia boa para te dar. Esse momento é momento de aprendizado, de estudo, de capacitação, de buscar mais a Deus. Porque a obra que vem lá no futuro, vem na tua frente, que está lá na frente, que você fala assim: está muito longe, é impossível, não vai acontecer, Deus não está mais nesse negócio. Vai acontecer, e você vai ser enviado. E quando isso acontecer, vá, faça o que Deus está mandando, confia nele. Porque Moisés voltou com todos os privilégios que a gente possa imaginar. Voltou para aquela terra que ele morria de medo, temia. Só aqueles que acreditam. Coloca a mão no teu coração. Nós estaremos orando agora
e você vai apresentar para Deus o teu problema. O que está impedindo e o que está amedrontando a tua vida. No caso de Moisés foi a acusação, né? Vocês lembram que eu falei? Valentão num dia, covarde no outro. Eu vou embora, vou acabar, vou largar, eu vou viver minha vida. Ai, quando a gente fala isso direto, eu vou viver minha vida, eu vou viver minha vida. Aí você vai lembrar daquela multidão de hebreus e de não hebreus que estavam sob a responsabilidade dele, e ele falou: não posso parar, não posso parar, não posso parar, não posso parar. Meu Deus e meu Pai, está aqui o teu povo, a tua igreja, e a tua palavra nos ensina que nos momentos mais difíceis da vida, quando a gente imagina que tudo está acabado, terminado, como nós nos imaginamos ali na pele de Moisés, caminhando no meio do deserto triste, chorando, sem perspectiva, ninguém dava mais futuro, não teria mais oportunidade na vida nenhuma. Chegou em Midian, sentou, começou a cuidar de bicho, de rebanho, do sogro, não tinha mais riqueza, não esperava mais nada da vida. O passado, ele já tinha apagado tudo, esquecido, não lembrava de nada. Mas o Senhor um dia visitou e falou: aprendeu, homem, aprendeu, mulher, já foi capacitado, homem, foi capacitado, mulher, agora volte, faça o que você tem que fazer, faça aquilo que você temporariamente interrompeu por alguns dias, minutos ou ano, retorne, faça de novo, faça com amor, faça com alegria, que Deus honra, que Deus vai abrir a porta, vai multiplicar, vai trazer e vai mostrar que é Deus verdadeiro e que Ele está nessa causa. Aleluia. A prova disso, Deus, nós vemos ali que quando saiu, não saiu só a multidão daqueles que deveriam sair, saiu a multidão daqueles que não acreditavam, que não faziam parte ali da linhagem, mas eles acreditaram também. Isso é honra para Moisés, porque isso prova que muitos acreditaram na pregação dele, muitos deram crédito à pregação dele, não só aqueles que deveriam. E agora nós te pedimos na tua igreja, Deus, honra o nosso trabalho, honra a nossa fé, mesmo na nossa pequenez, na nossa limitação, nas nossas falhas, na nossa pouca fé, mas nós acreditamos, mesmo quando nós olhamos para o lado e não vemos resultado, Deus, quando a gente imagina que está falido, acabado, isso tem tirado a alegria, tem trazido intranquilidade, mas agora em nome de Jesus, a tua igreja também está orando por esse favor. Em relação a esse favor da vitória, abre as portas, planeja, toma nas tuas mãos, Pai, em nome de Jesus, e abençoa cada um da vitória. Honra o trabalho desses homens e dessas mulheres, ó Pai, e o Senhor nos mostra o resultado, não numérico, mas o resultado na face deles, a alegria, da mesma forma que Moisés, a mesma alegria que Moisés viu quando ele retornou e viu a alegria, porque ali se cumpriu a tua palavra, a profecia de José. Um dia Deus visita vocês aqui no Egito, visita também a tua igreja, Deus, em nome de Jesus. Amém.